Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA. Gabriel Martins aqui com meu amigo Vitor Buratini, jornalista do Camisa 23. A gente vai falar sobre notícias, uma notícia envolvendo o Stephen Curry, que, spoiler alert, renovou o contrato com o Golden State Warriors, mas eu tenho um sentimento um pouco negativo, não quanto à renovação em si, mas a gente vai discutir aqui o que eu acho que essa fase do Golden State Warriors com o Stephen Curry vai se tornar. E na segunda parte a gente tem uma matéria muito interessante do Bob Marks, ex-general manager na NBA. Ele escreve pra ESPN atualmente. Ele é o cara que melhor entende salary cap da NBA, folha salarial, essas coisas, porque ele trabalhou com isso, e a folha salarial da NBA, essas regras são complicadíssimas. Ele publicou um preview do ano que vem do mercado de free agents, com jogadores que devem se tornar free agents, a situação de alguns times como o Boston Celtics e o Oklahoma City Thunder, que podem se encontrar numa situação complicada ali com as novas regras da folha salarial. Então, tem alguns tópicos aqui que eu e o Buras vamos debater. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Animado para a NFL na sua cidade essa semana? Pô, obrigado aí pelo convite, Gabs. Animado, vou ser sincero, não muito, né? Não sou o maior entusiasta da NFL, assim, acompanhando de perto, né? E não vou conseguir ir no jogo por conta da questão financeira, né? Mas, pô, vai ser um evento legal. Eu espero que se repita mais vezes e que a galera que vem aí curta bastante. Que tem um jogo da NBA logo no Brasil. Exatamente. Né? Porque eu estive no penúltimo jogo da NBA aqui no Brasil, que foi um jogo de pré-temporada, Miami Heat e Washington Wizards. Eu trabalhei no jogo, né? Na época eu trabalhava na TV Record. O outro, um dos maiores arrependimentos da história da minha vida, Buras, eu não sei se eu já te falei isso, foi Miami Heat contra... Não, foi Miami Heat contra Cleveland Cavaliers. Foi o primeiro jogo do LeBron no retorno dele ao Cavaliers. Me convidaram pra ir pro jogo e eu pensei, pô, pré-temporada, a arena é longe da minha casa. Eu falei, não, pô, agradeço, mas não vou não. E até hoje a vontade que eu tenho de me matar, porque eu poderia ter visto o LeBron de perto. E depois eu descobri que o assento que a pessoa tinha me oferecido era próximo à quadra. E eu poderia ter visto o LeBron de perto e eu desperdicei. Eu me assombra até hoje. Mas dizem que a NBA tá esperando a tal da arena, né, em São Paulo ser construída, né, no Ibirapuera. A Arena AMB. Acho que a Arena AMB é um negócio que estão prometendo aí, mas até onde eu tinha visto, não tinha começado nada ainda, né? Eu acho que... Porque dizem que tem uma questão de não ter uma arena que agrade a NBA, né? Sim. Eu acho que, assim, eu não sei o quão viável é isso, né? Mas acho que o negócio seria tentar fazer um jogo em um estádio, tipo fizeram na Olimpíada, sim, né? Concordo. Que botaram lá a quadra e os jogos foram assim. Eu acho que seria uma baita alternativa. O estádio do Palmeiras é coberto? Agora eu não sei. Não, 100% coberto não é não. Então poderia fazer o jogo em Curitiba, né? Talvez, né? Teve um UFC lá que foi, acho que é o quinto UFC com maior quantidade de gente no estádio. Não sei se eles iriam gostar de ir fora do eixo Rio-São Paulo, né? Mas eu acho que teria público pra fechar um estádio, um jogo da NBA. Pô, tem. Porque com certeza. Tu vê o jogo da NFL, como acabou rápido os ingressos, e a NBA, você pode colocar 10 vezes mais popular aqui no Brasil do que a NFL. Eu acho que os ingressos de um jogo da NBA seriam mais baratos do que os da NFL. Mas essa questão do estádio ser aberto, acho que não tem nenhum estádio grande em São Paulo. Fechado, não. No Rio não tem, com certeza, né? Não sei se dá pra... E não é um negócio fácil de botar, tipo, sei lá, bota um toldo em cima, né? Pô, dá um jeito aí, né? Mas, cara, eu acho que valeria o teste mesmo sendo um lugar aberto, assim. O problema é se chover, aí fudeu, né? E aí tu faz o quê? Teria que escolher, teria que chamar o cacique Cobra Coral. Exatamente. Pra ele fazer a parte dele. Exatamente. Mas vamos entrar nos tópicos aqui, né? Lembrando que vai ter cobertura da NFL aqui ao longo da temporada, né? Como quem tá... Tem gente que só escuta os podcasts de NBA, né? Vai ter sempre o podcast pós-rodada, quando você acordar segunda-feira de manhã, falando de todos os jogos do domingo. Vai ter mais 2 episódios ao longo da semana, então não deixem de escutar. E a gente continua aí pelo menos até o início de outubro com um episódio semanal sobre NBA. Stephen Curry renovou com o Golden State Warriors, Buras. E isso se torna notícia, primeiro, porque teve todo o carinho entre LeBron e Curry saindo
das Olimpíadas, né? E teve história, será que o Curry tirou o nome do Golden State Warriors da bio dele, não sei o quê, aquela coisa bem 2024, 2023, esses últimos anos em negociações contratuais, mas ele acrescentou um ano de contrato, ele tem um contrato atualmente de 2 temporadas, essa mais uma, e ele acrescentou um terceiro ano que ele vai receber ali um estimado de, tô vendo aqui, 62 milhões de dólares, né, o cap hit em 2026-27, temporada que ele vai ter 38 anos, mas agora 3 temporadas o Golden State Warriors tem de Stephen Curry pela frente. Você sente que é mais, sei lá, o Golden State Warriors um pouco preocupado? Ou você não acredita que tenha relação com esses burburinhos ali? Será que o Curry vai querer fechar a carreira dele em outro lugar e tal, não sei o que? Ou ele é simplesmente a franquia cuidando do melhor jogador da história da sua franquia, que é o maior ídolo, talvez, da cidade de São Francisco? Eu acho que é só cuidando mesmo do Curry, porque eu acho que a chance dele sair, acho que basicamente todo mundo acredita que é zero, né? Que ele vai encerrar a carreira dele no Warriors, tem uma identificação muito grande ali com a cidade, com a equipe. Então acho que foi uma questão aí para valorizar ele, já garantir mais um ano, porque a gente não sabe também se ele vai jogar mais do que esses 3 anos aí, né? Acho que no último ano ele já vai estar com o quê? 38. Com 38 anos, né? 38, é. Eu acho que ele tinha dito que ele não em algum momento ele tinha dito que não queria chegar nos 40 jogando, uma coisa assim. Então eu imagino que se for depois dessas 3 temporadas, talvez ele jogue só mais uma. Também tem a questão de que daqui a pouco vai ter aquele aumento lá na folha salarial, aí talvez para renovar teria talvez que pagar mais, enfim. Acho que foi só mais uma forma de valorizar ele já, porque sair, eu acho que todo mundo acredita que isso não vai acontecer. Mesmo assim, com aquela coisa bem adolescente de tirar o nome do Warriors, da bio e tal, acho que no fim isso não tem relação nenhuma. Foi manobra, né, ali, né, pra colocar uma pressão ali pra esse contrato sair. Assim, o único ponto que eu achava realista era talvez, quem sabe, o Curry num estágio que ele não fosse mais o Curry, né, que fosse já um cara já de repente vindo do banco, quem sabe, ele querer jogar 1-2 anos em Charlotte, né, que é onde ele cresceu, onde o pai dele jogou e tal, mas eu não vejo ninguém muito animado pra jogar pelo Hornets atualmente. Assim, ao menos que o Hornets daqui 3 anos tenha mudado 100%, né, não compensa, porque era uma narrativa, né, alguns anos atrás. Mas assim, hoje a gente não coloca o Hornets como, apesar de ter os seus jovens com potencial, a gente não consegue colocar o Hornets como um contender ao título em 5 anos. É uma franquia muito bagunçada. O que me leva ao real ponto de eu colocar isso na nossa pauta, né, que, assim, o Curry acrescentar um ano por si só não é uma grande notícia, né, porque a gente espera que, enquanto o Curry quiser jogar basquete, o Golden State Warriors vai querer o Curry lá na equipe, né. A minha questão sobre essa extensão do Curry é que me lembra um pouco os últimos anos do Kobe Bryant no Los Angeles Lakers, né? Que, pra quem acompanhava a NBA, foram alguns anos bem deprimentes, né? Porque eram times horrorosos, o Lakers não passava nem perto de competir, o Kobe recebia como o Kobe que ele era no auge, mas ele não era mais o Kobe do auge, né? Depois da ruptura de tendão de Aquiles que ele sofreu, né? Naquele ano do super time, com o Steve Nash, com o Dwight Howard e tal. O Curry não tá nesse estágio. O Curry ainda é um dos 10 melhores jogadores da NBA. Ele acabou de decidir uma Olimpíada, né? A gente viu um mês passado. Só que acho que o time ao redor do Golden State Warriors, tudo bem, muito mais profissional, muito melhor do que era o Los Angeles Lakers dos últimos anos do Kobe. Mas ao mesmo tempo, você consegue ver um cenário realista que essa versão do Golden State Warriors vai conseguir competir por um título? Porque eu não consigo. Nada realista que... Eu lembro, por exemplo, especulou-se do Warriors tentar o Paul George ou o Lauri Markkanen, né, em troca, signing trade e tal.
seriam trocas que melhorariam o time. O Warriors ainda assim não seria favorito no Oeste com 2 desses caras, né? Que eram os 2 caras que estavam disponíveis. Então, não tem nenhum alvo realista que o Warriors possa acrescentar a esse time que vai tornar esse Golden State Warriors um time de brigar pela Conferência Oeste. Porque hoje eu acho que essa versão dos Warriors é um time de play-in. É um time que vai brigar pelo play-in, quem sabe chegar na primeira rodada, e aí vai pegar Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, contra os quais o Golden State Warriors não seria favorito. Então, eu sinto que é um pouco deprimente o Curry, esses últimos anos do auge dele, terminar dessa forma. Só não sei se tem caminho pra fazer outra coisa. Assim, eu acho que o Warriors é uma equipe, em relação àquele Lakers, mais bem administrada, né? Acho que tem jogadores mais interessantes, assim, mas é aquela coisa, falta o número 2 ali. O cara que seja aí também seja no fim uma estrela, super estrela até mesmo, né? Pra assumir a responsabilidade em alguns momentos que o Curry talvez não estiver em quadro, ou quando o Curry não estiver bem. E a equipe tá longe de ter esse cara hoje. Falta o Kawhi Leonard pro Tim Duncan e Stephen Curry, como foi no San Antonio Spurs, né? Que acabou que o Kawhi nem guiou o resto dos anos, porque ele acabou saindo logo depois, mas conquista mais um título porque tem uma superestrela pra substituir a outra superestrela. Exato. Assim, a gente vê bons jogadores no elenco. Você tem o Jonathan Kuminga, que é um cara com potencial, o Brandon Podzinski, que também é um cara com potencial, mas a gente não vê hoje em dia nenhum com potencial de ser uma superestrela. E é isso que a equipe precisa, e é muito difícil ter isso, por exemplo, na próxima free agency, que aí você vai ter, sei lá, tem o Jimmy Butler, que pode ser free agent, LeBron pode acabar sendo free agent, mas assim, eu acho que ele é o único cara que seria possível ir na próxima free agency pro Warriors, que elevaria assim, um patamar em um grande nível, né? E a gente sabe que é uma operação muito difícil. Não dá para descartar 100%, né? Mas é uma operação muito difícil. Mas fora ele, todos os outros jogadores deveriam vir por meio de trocas, e eu acho que o Warriors não tem as peças necessárias para trocar por uma grande superestrela assim que esteja no seu auge hoje em dia, que não esteja aí numa decrescente, né? Então, assim, eu acho que enquanto o Curry estiver lá, o Warriors não vai ser uma equipe de tancar, ao menos que, óbvio, ele se machuque, esse tipo de coisa, né? Aí tudo bem, vai ter que tancar obrigatoriamente. Mas enquanto ele estiver em quadra, acho que a equipe nunca vai perder jogos de propósito. E no fim, ela vai ficar em um limbo, né? Até a aposentadoria dele, muito provavelmente. Então vai ser um time ali que vai ter sempre ali talvez umas 40 vitórias, enquanto ele estiver em um bom nível, né? Mas nunca indo longe. Acho que hoje a equipe, com muita sorte, poderia conseguir chegar numa segunda rodada. Mas tem que ser um cenário em que absolutamente tudo dá certo. E eu acho que, assim, o Curry ele não vai ser um cara que ele vai ficar estendendo a carreira dele só por estender. Então, assim, se ele vê, sei lá, daqui 2 anos, que o Warriors não tem futuro, não vai entregar um time pra ele brigar pelo título, ele vai se aposentar, porque eu acho que ele também não vai trocar de equipe. Eu concordo com você, eu faria essa mesma projeção, né? O Curry tem 35 anos e eu não acredito que ele vai ser um cara que, vou aqui assinar com Denver Nuggets pra tentar buscar mais um título, né? Ele é o último desses caras de um time só, né? E eu também acho que... E assim, o time já tá... Ele tem 4 títulos, né? E, é triste você ver esses últimos anos do Curry sendo desperdiçados, mas ele já conquistou mais do que a gente esperava, né? O último título, o 4º, é meio que um ponto fora da curva, né? Ninguém esperava, né? Veio ali, aproveitou uma temporada que o Oeste, por algumas lesões, estava um pouco mais fraco. O Celtics estava 2 anos antes do que deveria, né? Como a gente viu, acabaram sendo campeões depois, né? Então, eles aproveitaram, e méritos pra eles, né? Mas eu acho um pouco triste, né? Esse final do Curry provavelmente vai ser assim, porque eu acho que a NBA é mais legal quando você tem o Golden State Warriors com Curry jogando uma final de conferência, jogando uma segunda rodada contra os Lakers nos playoffs. Então, eu não consigo ver um cenário que o Curry vai, eu acho 1000 vezes mais provável isso que você falou. Ainda não acho provável, mas se eu tivesse que apostar minha vida, LeBron indo pro Warriors é muito mais provável do que o Curry indo pro Lakers, mas eu acho que nenhum dos dois vai acontecer, porque eu acho que o LeBron, ele já tem essa percepção dele ter mudado de times várias vezes, e aí ele se junta ao cara que foi o principal rival dele no time, e o Kevin Durant já descobriu da pior forma que quando você vai pro Golden State Warriors, o time vai ser do Curry,
não importa. Você pode... O Kevin Durant era um jogador melhor do que o Curry naquele momento. Tanto que ele foi MVP das finais dos 2 títulos. Mas o time é do Curry. O time funciona por causa do Curry. A torcida venera o Curry como nenhuma outra torcida atualmente venera o seu franchise player. Então, esse sonho da gente ver LeBron e Curry, acho que a gente não ficou nessas Olimpíadas de Paris. E outro sonho que a gente não vai ver é o Bruno Caboclo jogando no Golden State Warriors, né? Ele que teve um teste, né? Basicamente, treinou com o Golden State Warriors nessa quinta-feira dessa semana passada. Parece que não correu tão bem. E ele assinou com o Hapoel Tel Aviv, né? Um contrato de 2 anos, se não me engano, $4 milhões, algo do tipo. É um valor bem significante. É o mesmo time que o Patrick Beverley assinou, né? Umas semanas atrás, né? Ele também já tá lá com a equipe, já tá treinando. E o Bruno Caboclo deixa o Partizan e vai pro Hapoel Tel Aviv, que é um time que joga Euroliga, né? É um time... Eurocup, né? É um time que não tá no principal nível, mas é um time que tem alguma relevância, mas... Fica a decepção, claro, primeiro, por ele não ter voltado pra NBA, e segundo, por ele não ter ido pra um time de prateleira maior na Europa, né? Não ter... Sinceramente, eu acho que esportivamente falando, claro que é muito dinheiro. Eu não vou falar aqui pra um cara não aceitar um contrato de 3, 4 milhões de dólares, mas esportivamente, eu tenho minhas dúvidas se ele deu eu acho que ele deu um meio passo pra trás, Buras. Olha, se ele não deu um passo pra trás, ele no mínimo ficou onde ele tava, né? Porque, cara, com as performances que ele teve na Olimpíada, a gente, assim, nos últimos 2 jogos do Brasil ali contra o Japão e contra os Estados Unidos, que ele teve atuações muito, muito boas, a gente esperava que, ele fosse conseguir um espaço na NBA, porque ele realmente apresentou um basquete digno de NBA e conseguiria ter ali seu espaço, assim, óbvio, que é o que a gente já teve um podcast que a gente falou isso, ele não ganharia um contrato em que ele receberia 5 milhões por temporada, mas ele talvez conseguisse um contrato ali mínimo em uma equipe que ele pudesse contribuir vindo bem do banco, tendo seus 15, 20 minutos por jogo. Isso não aconteceu. Então a gente pelo menos esperava que ele talvez fosse para a Euroleague, que é o maior nível do basquete europeu, onde com certeza absoluta ele teria muito espaço. Só que ele acabou indo ainda para a Eurocup, que é o segundo nível aí, a segunda competição mais importante de basquete. É Euroleague para Champions League, né? Exato. Tipo assim, é óbvio uma competição muito boa, muito prestigiada, tem várias equipes tradicionais, mas dá aquele gostinho de, podia mais o Caboclo, né? Que acho que é um gostinho que a gente tá tendo há muito tempo na carreira dele. Então, assim, eu acho que ele vai ser importante, mas ele tá, acho que, com 29 anos, né? Contrato de 2 anos, quando acabar ele vai estar com 31. Então, assim, essa pra mim foi a última chance dele ir pra NBA. Depois dos 30 anos, um cara que consegue ir pra NBA, assim, é raríssimo. Quando vai, não tem espaço algum. Acho que, se não me engano, aí, o último exemplo que foi, sei lá, acho que foi o Teodosic, que foi, a gente viu que ele não teve espaço algum e acabou voltando pra Europa. Então, a única coisa que a gente pode torcer é talvez para ele ir muito bem nessa equipe e ao final do contrato talvez conseguir ir para uma equipe da Euroleague, que ainda vai estar com 31 anos, acho que ele consegue. Acho que a única coisa que ele não vai conseguir no fim desse contrato é ir para a NBA e se ajustar ao novo jogo da NBA. A sensação que fica é meio que a chance da NBA era essa, né? O cara vem de uma Olimpíada boa, de um pré-olímpico muito bom e... Assim, é um time que tá investindo muito dinheiro, né? Tanto que trouxe o Patrick Beverley, e o Patrick Beverley falou no podcast do Patrick Beverley, né? Que financeiramente era uma proposta muito boa, né? Então é um time que tá botando dinheiro. Então eu imagino que, como eu falei, esportivamente não é um passo pra trás. Mas eu imagino que deve ser um salário... Não tem informação, mas se me perguntasse, eu chutaria que é um salário bem maior do que ele ganharia no Partizan, né? Lá da Sérvia. E é mais um time que ele deixa meio pela porta de trás. É mais um time, né? Mas, enfim. A sensação que dá é essa, que meio que foi a última chance. Acho que eu posso falar com lugar de fala. Quando você faz 30 anos, muda tudo, né? O número na sua identidade muda tudo, né? E pra atleta, então, você... Enfim, mas eu acho que ele ainda tem basquete de alto nível por muitos anos. Sim. Mas acho que o sonho da NBA, acho que não ficou bem improvável agora. E falando sobre jogadores brasileiros indo pro basquete europeu, por mais que o Hapoel Tel Aviv
disputa as competições europeias, que é a mesma história que vocês estão acostumados com o futebol da bola redonda. A Nani, Mariane de Carvalho, amiga aqui do podcast Cara dos Esportes, ela fechou com o time do basquete português, que me fugiu o nome agora. Ela tinha me falado esses dias, já está lá em Portugal, então um grande abraço para Nani, toda sorte, que ela consiga ir subindo lá de degrau a degrau no basquete europeu, que ela gosta muito de basquete europeu, sei, qual é o nome do time? É o Gedessa, lá de Portugal, é perto de Lisboa. Se você, ouvinte de Portugal, mora na região de Lisboa, vai lá dar uma moral pra Nani. Vamos passar agora pra matéria do Bob Marks. Lembrando antes, pessoal, se inscreve no podcast, segue no Spotify, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda, e isso no YouTube, claro. E segue, deixa 5 estrelas no Spotify, que é muito importante. Buras, concordou que a matéria é bem interessante? É um cara que sabe, porque tem muito detalhe. O jogador tal pode renovar por isso, mas se ele esperar mais um ano, ele pode renovar por isso e tal, não sei o que. Tem muita coisa que só um cara que foi general manager da NBA mesmo vai saber dizer, né? Não, é uma matéria bem interessante. O Bob Marks, ele sabe umas regras de cap que, ninguém sabe, Só né? ele sabe. Então, no final do Twitter, ele fazia lá uns interativos bem legais sobre essas questões, sobre qual a situação salarial de cada time, essas coisas. Era basicamente ninguém fazia igual ele, então um cara que manja muito, é uma referência. Verdade, né? E também não dá pra elogiar muito o Bob Marks, porque ele era o general manager do Brooklyn Nets, que fez a troca do Kevin Garnett e do Paul Pierce. Que eu defendo ele, porque o que mudou ali, ele faz a troca, aí passa um ano, o dono, não quero mais pagar a luxury tax, se livra de todo mundo, aí o time ficou uma merda, aí o cara literalmente ficou na merda, né? Ficou de xereca, o nosso amigo Bob Marks. Mas vamos começar. O primeiro tópico que ele fala é um tópico que eu sinto que eu tenho discutido aqui no podcast todo ano, já há uns 5 anos, que é o LeBron. O LeBron mais uma vez assinou um contrato ali de 1+1, né? 1 ano de contrato, mais uma player option. LeBron vai fazer 40 anos esse ano, só que é um cara que tem 20 seleções ao NBA consecutivas. Aquele declínio, tem até um tweet famoso, né? Acho que é 2014, 2015, que um torcedor, acho que do Toronto Raptors, fala assim, pelo menos o LeBron já tem 34 anos, ele não vai ficar nesse nível por muito mais tempo. E aí a gente tá aqui em 2024, o LeBron continua nesse nível absurdo. E você prevê algum drama nessa off-season? Porque a gente já teve algum drama nessa off-season. Se o LeBron vai renovar com os Lakers, se não vai, se vai assinar com outro time e tal. Tendo o Bronny James lá de refém, ele tá sob contrato mais longo. Você acha que vai ser, o LeBron vai exercer a opção ou vai estender de novo o contrato? Ou você prevê a possibilidade de um drama, quem sabe o LeBron indo pro Golden State Warriors? Cara, eu acho que assim, não é querer ficar em cima do muro, não, mas é uma incógnita gigantesca o que é o futuro do LeBron. Porque assim, eu acho que ele nunca vai assinar um contrato diferente do que ele vem assinando agora, de 1+1. Acho que ele não vai assinar, com certeza, não vai assinar um contrato de múltiplos anos. Pros próprios times não faria sentido, né? Porque ele pode torcer o tornozelo um dia e não ser mais o LeBron. Exato. Então, assim, sempre vai ser esse tipo de contrato. 1+1, 1+1, 1+1. Não sei, assim, eu acho que, sendo sincero, o fato do Bronny estar no Lakers, a partir do momento em que eles jogarem a primeira vez juntos, primeiro jogo, tiver a primeira fotinha de um passando a bola pro outro, a partir daí meio que dane-se, sabe? Ele só quer ter o feito, e ele vai ter o feito. A imagem de apoio pro documentário dele, né? Os B-rolls lá. Exato. Então, assim, no momento em que, se o Lakers acho que não for bem nessa temporada novamente, eu acho que ele vai procurar um lugar em que que ele tenha mais futuro, digamos assim. Porque no ponto que ele tá na carreira, que ele já trocou de time algumas vezes, assim, eu acho que ele é um pouco diferente do Curry. Acho que a situação dele é um pouco diferente do Curry. Não acho que ele necessariamente, o que você falou, vá se unir, vá para um time em que ele não vai ser o 1, sabe? Eu acho que ele ainda quer ser o protagonista de um time. Mas eu também acho que ele quer muito anéis, quer muito ser campeão. E pra ele não faz sentido ele ficar jogando em um time que vai ter 45 vitórias na temporada regular e vai cair na primeira rodada dos playoffs. E eu acho que o Lakers atualmente é esse tipo de time. Então, assim, eu imagino que depois dessa temporada ele novamente vai testar free agency. Não necessariamente ele vai, talvez, para o time que possa pagar o maior salário, porque esse é o Lakers. Eu acho que o Lakers pode pagar o maior salário ainda. Ele também não vai ser o cara que ele vai assinar por $30 milhões por temporada.
ele vai para um time, acho que ele vai procurar um time que possa pagar o salário que ele ali superior aos 40, 45 milhões de dólares e que vá oferecer para ele uma competitividade maior, né? Que time é esse? Eu não sei. Não sei nem se vai existir um time capaz de fazer isso, né? Mas eu acho que ele vai testar. O LeBron, ele nunca deu desconto, né? Ele assinou por menos agora, mas foi, acho que não chegou nem a ser $1 milhão, algo do tipo, e pro Lakers ficar abaixo do segundo teto, né? E na época do Miami Heat, na época do Cleveland Cavaliers, ele nunca deu... E nem devia dar desconto, né? Enfim, aí é uma discussão mais macro sobre a questão salarial na NBA, né? Mas eu também consigo ver ele indo para um novo time, porque é como você falou, o Curry é muito ligado ao Golden State Warriors, o LeBron, ele meio que transcende qualquer franquia, né? Provavelmente, se você vai ligar o LeBron a algum time, você vai ligar o Cleveland Cavaliers, né? Que é o time que ele foi draftado, que ele foi campeão depois. Mas é um cara que conquistou 2 títulos com o Miami Heat também, conquistou um título com o Lakers. O Lakers é o time que ele tá passando mais tempo depois da primeira saída dele do Cleveland Cavaliers, mas eu consigo ver ele indo pra um quarto time. Eu não acharia... Eu ficaria surpreso se fosse outro time no Oeste. Porque eu acho que o Leste faz mais sentido com o assunto que a gente vai falar sobre o Boston Celtics mais pra frente, mas eu queria passar pela lista de jogadores que serão free agents na próxima janela. Eu tirei os free agents restritos, né? Free agent restrito é aquele que ele pode negociar com novos times, mas o time atual tem a oportunidade de igualar qualquer oferta, e normalmente o cara fica no time, né? É muito raro um free agent restrito receber uma proposta e ir pro novo time. O LeBron, ele tem a player option que a gente falou, e um cara que você já citou, o Jimmy Butler, ele tem uma player option. O relacionamento do Jimmy Butler com o Miami Heat não parece que está no melhor dos mundos, né? Especulou-se aí uma possível troca e a conversa sobre extensão não avançou. Então ele é um cara que deve chegar no mercado na próxima janela, a não ser que ele seja trocado antes, quem sabe. E eu ficaria muito surpreso se ele ficar em Miami, né? E a questão é, qual o valor do Jimmy Butler atual, Buras? Porque é um cara que joga pouco na temporada regular, é um cara de 50, 60 jogos. E nessa última temporada eu não achei que ele era o Jimmy Butler que a gente já viu. Eu achei que era um Jimmy Butler que já deu uma desacelerada. Então, você acha que ele vai ter esse mercado enorme que ele possa estar imaginando? Cara, eu acho que o mercado que ele imagina não, porque teve aí boatos que ele tava querendo uma extensão absurda com o Miami Heat, e o Miami Heat acho que não vai dar isso pra ele, e nenhuma equipe vai dar, acho que um salário similar. Ele tá, acho que com seus 35 anos de idade, né? Acho que ele consegue ainda um time bom, acho que ele consegue um salário legal. Imagino que ele talvez consiga um contrato ali de 3 anos, mais ou menos. DeRozan conseguiu agora um contrato de 3 anos com o Sacramento Kings, acho que essa duração é possível do Jimmy Butler conseguir, mas com um salário um pouco maior. Mas existem todas essas questões, assim, o DeRozan é um cara que ele joga muito mais na temporada regular do que o Jimmy Butler. Ele é um cara que você pode esperar no mínimo 75 jogos aí dele na temporada regular. E o Butler, que você falou, uns 50, 55. Acho que existem equipes que talvez estejam mais desesperadas para conseguir já ter ali um sucesso imediato, que podem pagar ali um alto valor nele. Mas não vai ser o leilão ali que ele tá, acho que, imaginando, sabe? Ele não vai ter o mercado do Paul George. Que eu acho que o mercado do Paul George ele foi muito inflacionado justamente porque tinha esse time desesperado, que era o Philadelphia 76ers, né? E, assim, claro, é difícil prever o futuro, né? Mas não tá se desenhando um time que vai estar tão desesperado quanto... O próprio 76ers era um possível destino pro Jimmy Butler, né? Quem sabe numa troca e tal. Só que agora eles estão com o Paul George, eles estão amarrados com o Paul George. Então é difícil ver esse destino pro Jimmy Butler. Eu concordo com você, eu acho que o mercado dele vai ser um pouco menor do que ele tá imaginando. Outro cara é o Julius Randle, que eu acho que é um caso extremamente interessante, porque a gente viu todo esse investimento do New York Knicks. O Knicks não tem dinheiro pra manter o Julius Randle, né? E o próprio encaixe de basquete não é o melhor possível. Porque eu acho que tanto ele quanto o Jalen Brunson param um pouco a bola mais do que você gostaria, né? E aí você tem 2 desses caras, já fica difícil. Mas ele é um cara que já foi Most Improved Player, terceiro time ao NBA, e no ano seguinte estava sendo vaiado no Madison Square Garden, né? Então ele é um cara... Se tem um cara de altos e baixos na NBA é o Julius Randle. E
eu fico com medo pra ele ficar num limbo tipo do Brandon Ingram, que é outro nome que tá aqui nessa lista, que é um cara que já foi ali reserva All-Star, não é consistentemente terceiro time na NBA, tá abaixo disso, mas é pago como tal. E talvez o encaixe não seja do mais simples. E aí a gente viu o que aconteceu com o Brandon Ingram. O Pelicans estava querendo dar ele de graça quase numa troca e não conseguiu. Então eu fico curioso pra ver o mercado desses caras. Eu acho que são dois caras que, se eu tivesse que chutar, Buras, teriam que assinar com times piores, tipo um Detroit Pistons, porque eu acho que os times bons de verdade não vão querer pagar 40, 50 milhões de dólares no Brandon Ingram ou no Julius Randle. Não, eu concordo plenamente. Assim, o Julius Randle é um cara bom, mas é um cara que pra render ele precisa ter bastante volume de jogo, então ele tem que ter a bola na mão. Ele comete muitos erros, não tem ali as decisões mais inteligentes em quadra, né? E ele vai fazer 30 anos ali no fim de novembro, sabe? Então, assim, você não vai dar um contrato de, sei lá, 5 anos pro Julius Randle, sabe? Não vale a pena. Acho que é outro cara que precisa ir de um contrato de 3 anos, mais ou menos. Até porque na última temporada ele sofreu um pouco com lesões. Acho que não faz sentido você dar um grande contrato para ele. O encaixe dele, como a gente disse, não é fácil, porque boa parte das equipes já tem aí o seu jogador que pode ser, digamos assim, o franchise player, né? E o Julius Randle, ele precisa ter um volume de talvez um franchise player para render, para ele talvez receber o que ele acha que ele merece. Então, assim, é uma situação bem delicada. Concordo com você quando você disse que ele pode ser um cara que ele vai assinar com uma equipe pior, né? Talvez ele consiga um contrato similar ao do Jeremy Grant, que o Grant conseguiu ali com o Portland. Talvez um pouquinho melhor, porque ele é um jogador melhor do que o Grant, né? Mas é um contrato de alto valor e é basicamente introcável, sabe? Ele vai ser o líder de um time tancando, que vai ganhar 20, 25 partidas. Verdade. O Denver Nuggets vai estar numa situação complicada. É um time que a gente já falou muitas vezes aqui sobre perdeu o Bruce Brown na última off-season, agora perdeu o KCP. E na próxima vai ter o Aaron Gordon, que tem uma player option, então ele tem mais um ano que ele vai poder optar por exercer ou não. Financeiramente faz muito sentido que ele se torne free agent um ano mais novo para poder assinar um contrato quando ele tá mais novo, tem um valor maior e tal. Não só ele, mas o Jamal Murray. O Jamal Murray não é player option, o contrato dele se encerra depois dessa temporada. E o Denver Nuggets agora tá numa situação importantíssima, né? Uma situação muito chave, né? Porque Jokic ainda é o melhor jogador do mundo. O Aaron Gordon é uma estrela? Não. Mas ele, a gente já viu ano após ano que ele foi construído num laboratório para jogar ao lado do Jokic, você não pode abrir mão dele. E você tem o Jamal Murray, que nos melhores momentos é esse pontuador, o armador perfeito também pro Jokic, porque ele é aquele cara de pontuação, é aquele cara que tem um entrosamento absurdo com o Jokic, só que é outro cara que quase não joga, né? E a queda de rendimento dele nessa última temporada custou o Denver Nuggets ir mais longe. Eu acho que o Nuggets poderia ter ido às finais da NBA se o Jamal Murray fosse o Jamal Murray do ano do título. E eu acho que o Denver Nuggets poderia ter vencido o Boston Celtics se o Jamal Murray fosse o Jamal Murray. O que você acredita que a gente vai ver o Denver Nuggets fazendo? Porque eles têm também um contrato que não está se provando um bom investimento com o Michael Porter Jr. De repente você sai do Michael Porter Jr. para renovar com o Aaron Gordon, com o Jamal Murray, que são dois jogadores mais velhos também que o Michael Porter Jr. Eu não sei, o Denver Nuggets são duas off-seasons complicadas para a equipe, e a terceira, que é a próxima, vai ser ainda mais. Então, tem que ver aquela questão assim, o Nuggets tem os bird rights aí do Jamal Murray, né? Não sei se eles têm o do Aaron Gordon, mas eu imagino que eles têm, porque o Aaron Gordon foi trocado, né, ali. Então isso acaba ajudando um pouco na questão de negociar novos contratos, né? Mas aí a questão é se o dono da equipe talvez vá querer pagar tanto de multa que vai ter agora daqui para frente, justamente nessa questão de quando as equipes excedem o cap space, né? Jamal Murray, acho que assim, você tem que, para renovar com ele, você tem que deixar essa temporada acabar mesmo, é difícil, mas ele tem que se provar depois, porque assim, é um cara que tem sofrido com lesões nos últimos anos, não é raro ele chegar aí nas últimas temporadas a 60 partidas na temporada regular, e fez no último ano playoffs bem abaixo do que a gente
tem visto, né? Então ele tá num momento aí em que ele precisa mostrar que ele merece um contrato longo. Eu acho que ele não precisa provar isso necessariamente só para os Nuggets, mas para a liga de forma geral, né? Quanto ao Aaron Gordon, eu não, assim, o valor dele de mercado é uma coisa, é meio difícil de você precificar, né? Justamente por ele ser aquele role player que tem uma relevância às vezes até de All-Star, né? Na equipe. Então, também é um cara que ele vai ganhar um salário alto. Tem a questão de, assim, será que o Aaron Gordon vai funcionar do jeito que ele funciona no Nuggets em outras equipes? Isso é algo que os demais times que têm interesse nele têm que pensar, porque eu acho que o esquema que o Nuggets tem para ele favorece muito. Então, eu acho que, assim, dos jogadores da equipe, o Michael Porter Jr. é meio que, assim, é realmente o mais dispensável, né? Imaginando assim, mas quem também gostaria de ter o contrato do Michael Porter Jr., assim? Que vão dar de valioso também pro Nuggets para trocar ele, né? É realmente uma situação muito difícil que eles estão. Eu tenho quase certeza que pelo menos com o Murray ou com o Gordon eles vão renovar. Acho que não existe mundo em que os dois saiam, né? Mas vai ser um momento de escolhas difíceis. E que talvez alguns jogadores aí, tipo o Christian Brown, ele vai ter que ganhar, assim, ter um papel mais importante aí nessa próxima temporada, mostrar o que ele veio, porque é um cara que ele tá em um contrato de novato, tem aí mais uns anos dessa forma, né? E a gente sabe que o Nuggets precisa vencer agora. É uma situação complicada, né? E o Aaron Gordon, a questão dele, ele tem muito mais valor pro Denver Nuggets do que pro resto da NBA, né? Mas ao mesmo tempo, ele já viu como é a vida dele sem o Nikola Jokic, né? Ele era considerado um cara decepcionante, né, no Orlando Magic, né? Que foi escolhido no topo da loteria, escolhido número 5, se eu não me engano, e nunca correspondeu, né? E a questão, eu acho que um ponto interessante que a gente precisa levar em consideração no Denver Nuggets é que eles meio que draftaram o substituto do Aaron Gordon, né? Que é o Daron Holmes, né? Que é um cara que tem um perfil parecido com o Aaron Gordon. Só que acontece, ele rompeu o tendão de Aquiles no segundo jogo, no primeiro jogo da Summer League, né? Então, meio que a chance de você ter ali um substituto, né? Já dentro do seu elenco, ficou mais complicada, né? Mas enfim, acho que o Denver Nuggets está numa situação complicada. Outros nomes aqui pra gente passar, Kyrie Irving, que acho que é um cara de contrato de 1 ano também, não pode estar por muito longo. Van Vliet tem uma team option do Rockets, Miles Turner, pivô do Pacers, James Harden, sabe-se lá o que vai ser dele daqui a 1 ano. Rudy Gobert, esse cara perdeu muito dinheiro nessa Olimpíada, porque todo mundo viu. O pessoal que chama o Gobert de fraude gostou das Olimpíadas, né? Porque ele não jogou tão bem. Brandon Ingram. Ganhou argumentos. Exatamente. Alex Caruso. Tem outros caras num tier menor. Clint Capella, né? Do Atlanta Hawks. Terrence Mann, do Clippers. D'Angelo Russell, do Lakers. Brook Lopez, do Bucks. Chris Middleton, do Bucks. Chris Middleton que acabou de ser padrinho de casamento do Giannis, né? Então imagino que o Giannis não quer que ele deixe a equipe. Um nome que eu acho interessantíssimo é o Naz Reid, que tem uma player option, que ele assinou um contrato de você demitir o agente, né? Na última vez que ele assinou, era um valor ridículo, e ele vai deixar o Minnesota Timberwolves, que ele vai poder assinar por um contrato maior com outros times do que o Wolves poderia assinar com ele, né? E, cara, pra mim o Naz Reid pode ser um pivô titular na NBA. Eu acho que ele é muito qualificado para esse bom pro Wolves, né, que tem ele como basicamente sexto homem. Mas eu acredito que o Naz Reid pode ser titular num time como pivô, de repente tanto são 4. E você olha pro Isaiah Hartenstein, que assinou com seu time por 30 milhões por ano, basicamente. Cara, eu sinto que o Naz Reid merece esse tipo de contrato. Eu tô maluco? Sim. Cara, assim, é que eu acho que o contrato do Isaiah Hartenstein é um contexto muito específico ali, né? De você, o último ano não é garantido, essas coisas, a equipe só queria um cara por curto prazo, né? Mas eu concordo que o Naz Reid pode ser o pivô titular. E assim, com o Rudy Gobert se tornando verde, vai que ele sai e o Wolves acaba dando esse espaço, talvez, pro Naz Reid, não sei. Eu acho que é uma possibilidade, mas é um cara que ele vai ganhar, assim, um contrato de 25 milhões no mínimo. É o que ele vale, assim. Se o Jarrett Allen tem um contrato ali vale acho que mais de 20 milhões, ele consegue, com certeza. Que aí volta aquela questão das regras salariais que a gente não entende, né? Porque o time atual do jogador só pode oferecer até X% a mais, né? E no mercado aberto ele pode assinar por mais. Então, assim, eu não sei exatamente
parecida com a situação do Bruce Brown no Denver Nuggets na última temporada, né? Que o Denver Nuggets não poderia cobrir a oferta porque eles não poderiam oferecer um valor maior. Mas, enfim. Vamos falar de dois times que acho que são duas das equipes que vão provar o sabor amargo das regras salariais da NBA, acho que com maior intensidade nos próximos anos. Vamos começar pelo Boston Celtics, Buras. O Boston Celtics na temporada 2025-2026, com todas as renovações, mais o Luxury Tax, né, que é aquele imposto que o time paga à NBA por estar acima do teto salarial, os Celtics vão pagar 500 milhões de dólares. Assim, não tá faltando dinheiro lá em Boston. Mas é muito difícil acreditar que eles vão engolir essa folha salarial, né? Porque é maior do que a dos Warriors com Kevin Durant e tal, que tava pagando tudo e não se importava. O dono deu os contratos pra todo mundo e botou o time pra vender. Eu acho que foi um sinal bem claro de que ele queria deixar pro próximo se preocupar com o contrato do Tatum, o contrato do Derek White e tudo mais. Mas é um time que tá muito acima da folha salarial, Buras. E se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu diria que os Celtics vão tentar repetir o título nessa temporada, obviamente, né? Mas na próxima off-season vai ser ali um momento de tomar decisões complicadas, porque você vai olhar pro contrato do Kristaps Porzingis, do Jrue Holiday e do Derek White, que eu acho que o Jaylen Brown e o Jason Tatum não vão a lugar nenhum. Mas você vai ter que tomar uma decisão sobre esse trio que tá um pouco abaixo deles, porque por mais que possa ser vendido o Celtics pro Jeff Bezos, que tem dinheiro infinito, você arcar com 500 milhões de dólares de folha salarial, quando o teto salarial você tá se preparando para pagar 188 milhões, né, que é o segundo teto na NBA atualmente, eu acho que não dá para justificar. Eu ficaria muito surpreso da gente ver esse núcleo do Celtics juntos na outra temporada, na temporada 25-26. Olha, eu acho que eles se mantêm juntos mais umas 2 temporadas até. E engole que, esses assim, 500 milhões de dólares em 2025? Eu acho que sim. Mas depois disso, eu acho que vai... Assim, eu concordo com você quanto ao Jaylen Brown e ao Jason Tatum, eles não vão sair daqui. Concordo também que Kristaps Porzingis e Jrue Holiday são 2 caras que são, digamos assim, os mais dispensáveis, entre muitas aspas, né? Porque a gente sabe da importância de cada um, mas o Holiday já vai estar mais velho, Kristaps Porzingis sempre sofre com lesão, então são 2 jogadores que, assim, conforme o tempo só vai fazer com que o valor deles diminua. Então, assim, eu acho que o Celtics é o grande favorito na próxima temporada, não teve nenhum jogador, foi uma perda grande, manteve o elenco, renovou aí com caras importantes, Derek White, o próprio Sam Hauser, são 2 caras que têm uma boa relevância. O único cara que acho que vai ser free agent na próxima temporada deles, na próxima off-season, é o Al Horford, que é um cara que tá ali com 39 anos de idade, então, assim, se ele continuar, ele vai renovar com um contrato talvez mínimo, assim, não sei, ele não vai conseguir ter o que ele tem no Celtics em outra equipe, então talvez ele renove pelo que der para eles oferecerem. Então, assim, eu acho que o Celtics tem uma grande chance de ser campeão essa próxima temporada, e aí eu acho que naturalmente eles vão buscar manter o elenco por mais um ano ali. E aí depois, que talvez não dê certo, aí eles vão buscar ali, talvez com os ativos que eles têm, novos nomes. Eu não sei, acho que o Celtics tem poucas escolhas, eu acho, comprometidas, não tenho certeza. Mas a última vez que eu tinha visto, acho que era só uma. É a do assim, Derek White, não... né? Que eles mandaram pelo Derek White pro Spurs, se não me engano. Isso. Então, assim, é um time que pode acabar trocando um número bom de ativos aí, né, para adquirir outros jogadores. Talvez os jogadores que eles têm para enviar nas trocas eles não são tão valiosos assim, né? Mas a gente sabe como funciona. Tem equipe que aceita absorver contratos gordos só para ter uma ou outra escolha de draft. A gente viu aí o Wizards absorveu aí o do Jordan Poole, um contrato horroroso, para ganhar ali uma escolha de draft que no fim acho que nem teve muito valor, algo do tipo. Então, eu acho que assim, eles têm mais 2 temporadas aí. Acho que tem mais 2 temporadas até competitivas. Com chance de talvez, assim, não dá pra gente prever o que vai ser depois da próxima temporada da NBA, porque é difícil já prever o que vai ter nessa temporada da NBA. Mas é uma equipe que eu vejo com esse núcleo consegue competir mais uns 2 anos. Eu vou discordar aqui, Buras. Eu sinceramente eu acho que não dá pra você entrar com esse elenco intacto
em 2025, 2026. Eu acho que nem que seja o Jeff Bezos o novo dono, que parece que ele já declarou que não tem interesse, né? Eu não consigo ver uma franquia topando pagar um salário tão absurdo. Outra franquia que vai estar numa situação complicada é o seu Oklahoma City Thunder, Buras, porque Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Jalen Williams ficarão bem caros. O Shai vai poder assinar por um contrato que o pagaria $73 milhões por temporada, enquanto o Chet Holmgren e o Jalen Williams podem assinar a renovação de calouro, né, que é um valor um pouco menor, mas cada um seria $49 milhões por ano, né? E você somando esses três, você ficaria basicamente $20 milhões abaixo do segundo teto. E a gente lembra, muitos anos atrás, né, na década passada, o Oklahoma City Thunder tomou uma decisão para poupar dinheiro, que foi trocar o James Harden. Ao invés de manter James Harden, Russell Westbrook e Kevin Durant juntos, eles trocaram James Harden pro Houston Rockets e o resto é história. Então a gente já viu esse time tomar decisões para poupar dinheiro, porque é uma cidade menor, né? Tem menos dinheiro do que... Não é Nova York, não é Miami, não é Los Angeles, né? É Oklahoma City. Mas o que você acredita? Você acha que o Thunder vai renovar com esses três? Ou você consegue ver eles tomando aquela mesma decisão que eles fizeram com o Harden de trocar o Harden um ano antes para manter ativos e poupar dinheiro? Eu acho que eles vão manter. Acho que eles não vão cometer esse erro novamente, digamos assim. Porque depois que eles fizeram isso, eles tiveram que pagar folhas salariais bem altas. A gente lembra do Carmelo, do Paul George, do Russell Westbrook. Aquela temporada eles entraram, acho que eles estavam com uma das 5, 6 folhas salariais mais caras da NBA. E quando você faz isso, quando você paga jogadores que você não draftou, né, altos salários, você acaba pagando multas maiores do que quando você drafta o jogador e dá extensão para ele, né? Então eu acho que isso é o que eles não vão fazer mais. Eu acho que a estratégia deles é você mantém esse trio e todos os outros jogadores ali, os role players, digamos assim, você vai rotacionando eles, né? Você tem hoje role players com salários muito bons, que é o caso do Aaron Wiggins e do Isaiah Joe, que são dois caras que todo mundo elogiou os contratos que eles receberam. Eles receberam contratos longos, então tem mais 4 anos de contrato ambos, recebendo ali nem 10 milhões por temporada, e são dois caras que contribuem bem. O único contrato hoje em dia que é questionável do Thunder é do Isaiah Hartenstein, mas é um contrato também curto, são 3 anos, mas o último deles é team option e não vai exercer, porque é 30 milhões. Ele é uma solução assim de curto prazo, né? E, bom, o Thunder ele tem muitas escolhas ainda para o futuro, e é uma equipe que é muito inteligente, porque pega uma escolha, sei lá, do draft de 2026, vai lá e troca por uma do draft de 2027. Então sempre vai renovando para você sempre ter novas escolhas a cada draft, você sempre ter jogadores em contrato de calor que podem ajudar, e aí você não fica tão dependente da free agency para adicionar peças aí tão importantes. Então eu tenho quase certeza que ele vai pagar, sim, todos esses 3 jogadores, nessa primeira vez, assim, nessa primeira renovação que tem para fazer aí do J-Dub e do Chet. No futuro, depois disso, eu não sei, mas essa primeira eu tenho quase certeza que eles vão renovar, sim. Concordo, porque o Thunder encontrou o trio, né? É o trio de jogador que você constrói ao redor e você vai pontuando o elenco justamente com aqueles caras ali em contrato de calouro, porque você tem um monte de escolha de primeira rodada, né? O maior exemplo é o Cason Wallace. O Cason Wallace, o que ele faz num contrato de calouro, né? Ele vai ser o terceiro, quarto guard do Oklahoma City Thunder, né? Atrás do Shai, do Caruso, do Dort, se você considerar ele guarda. E vai ser esse cara, por exemplo, o Ousmane Dieng ter um papel maior em breve, né? E como eles trazem vários desses caras, não é? Não precisa trazer um cara que, vamos ver se ele tem uma chance de se tornar aqui o novo Kevin Durant, né? Eles precisam trazer caras úteis ali pra pontuar o elenco. Então concordo com você, nessa eu concordo com você. Eu acho que o Thunder vai renovar com os 3 e de novo, eu acho que são o tipo de jogadores que você renova mesmo. Eu acho que são ótimas apostas. O Jalen Williams, eu sei que muita gente ficou com gosto ruim na boca, porque ele não jogou bem nos playoffs, né, na última temporada, mas o cara tá no 3º ano dele, né? Você compara ele com outros alas ali do perfil dele, ele tá à frente de caras, tipo,
terceiro ano dele, ele é melhor do que o Jaylen Brown, por exemplo, né? Ou o Paul George e tal. Então, ele tá numa trajetória aí que, se ele continuar crescendo, pode ser absurdo. Aliás, ele tá indo pro terceiro ano, né? Exato. Eu falei rápido. Foram só 2. É absurdo o nível que ele já tá. E eu acho que é uma ótima aposta você dar um contrato pra esse cara. Buras, muito obrigado pela sua participação. Sigam o Camisa 23 no Threads, no Blue Sky. Buras, você vai dar as caras por essas redes sociais nesse período obscuro aqui? Cara, não, vou esperar o Twitter voltar. Espero que ele volte em algum momento, né? Vai desbloquear sua conta quando o Twitter voltar? Não, isso jamais. Acho Não que vou nem falar. os pensamentos que eu tenho são limitados para poucas pessoas no mundo e vão continuar assim. Mas esperamos aí que o Twitter volte, que atenda aí as coisas que são pedidas e que a gente se melhore. Eu e você, Gabs, no caso, porque só você vai ter acesso. Meus seguidores, infelizmente. A gente pode fazer um sorteio, né, um dia, né? Ganhe acesso ao Twitter do Buras, né? Só que é aquele meme, né? O Buras... vamos começar um podcast. Aí depois os dois amigos saindo algemado, né? O Buras, no caso, saindo algemado. Brincadeira. Pessoal, muito obrigado a todos. Podcast Cara do Esporte NBA volta nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, na semana que vem. Vamos apreciar aí essa semana de NFL voltando. Quinta-feira tem jogo, sexta tem jogo no Brasil. Um grande abraço a todos. Tchau.